Fala DS, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você os 3 tipos de projetos para você colocar no seu portfólio de ciência de dados. Se você está buscando uma primeira oportunidade na área de dados como cientista de dados, ou está avaliando mais essa oportunidade, essa profissão, e quer saber o que precisa ser feito para entrar na área de dados, esse vídeo aqui vai ajudar você. Então se inscreve no canal, deixa seu like aí para ajudar esse vídeo também. Eu vou começar esses 3 tipos mostrando para você quais são eles. O primeiro tipo de projeto para portfólio de ciência de dados são os projetos do tipo Insights. Depois, os projetos do tipo Machine Learning e os projetos do tipo de ciência de dados completo. Eu vou explicar cada um deles para você aqui agora. Para diferenciar esses 3 tipos de projeto, eu vou fazer uma comparação usando os mesmos critérios. Então, eu vou comparar esses 3 tipos de projeto através do seu objetivo, tarefas, ferramentas e entrega. Assim você vai saber exatamente o quanto de esforço, conhecimento, técnicas e métodos você precisa empregar em cada um deles. O primeiro tipo de projeto é o projeto do tipo Insights. E o principal objetivo desse projeto é mostrar para o recrutador que você sabe responder perguntas de negócio com gráficos, indicadores ou tabelas. O cientista de dados ele não fica o dia todo fazendo algoritmos de machine learning que preveem o futuro. O cientista de dados ele passa o dia todo resolvendo problemas de negócio. E na grande maioria, esses problemas de negócio, eles são problemas que você resolve com uma análise descritiva ou com uma análise diagnóstica. Então, o cientista de dados, ele também trabalha como analista, ele também trabalha analisando dados para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Ele não fica só fazendo ali algoritmos para fazer previsão. Então, você precisa ter no seu portfólio uma comprovação de que você sabe fazer análise de dados para responder perguntas de negócio. Para você criar um projeto desse tipo, as tarefas que você vai precisar são as seguintes. Você vai pegar um conjunto de dados público na internet, vai baixar para o seu computador e a primeira coisa que você faz é uma inspeção desses dados. Para saber quais são os tipos das colunas, quantas linhas tem, quantas colunas, se tem dados faltantes, se tem dados duplicados, se tem inconsistência nesses dados. Você vai fazer uma inspeção, primeiramente, nessa planilha de dados. Depois você vai fazer uma limpeza, vai fazer uma filtragem e uma seleção das colunas. Vai jogar fora tudo que está sujo. Depois disso, nesse ponto do projeto, você já deveria estar com uma planilha de dados limpa, com todas essas inconsistências e sujeiras já removidas. Depois você vai fazer uma terceira etapa que é muito importante, que é o levantamento das hipóteses. Lembrando que ciência de dados, a primeira palavra ali, ciência, não está de enfeite. Nós realmente seguimos o processo científico para a produção de uma análise. Então você tem que levantar as hipóteses, aquilo que você vai usar como um guia para poder inspecionar os dados, para poder analisar os dados. Levanta todas essas hipóteses e aí a partir das hipóteses então você sai na busca da solução, na validação dessas hipóteses. E aí você então vai usar majoritariamente as análises descritivas ou as análises diagnósticas. Depois que você fizer essas análises, você vai encontrar as respostas para as perguntas de negócio e essas respostas elas vão estar de acordo com a validação ou a desvalidação das hipóteses. Então, as tarefas são essas aqui, Python, estatística e storytelling, basicamente. Python para você conseguir fazer as análises de dados, você pode falar assim, Meigro, mas por que não no Excel? Porque Python é a ferramenta principal do cientista de dados. Então, quanto mais você conseguir trabalhar com Python e se familiarizar com essa ferramenta, mais fácil vai ficar o seu dia a dia. Excel está muito mais voltado para o analista. Então, é legal você fazer as mesmas análises que você poderia fazer no Excel, mas já fazendo Python para você se acostumar, tá? O recrutador também vai avaliar isso, Se você quer uma vaga de cientista de dados e começa a apresentar um monte de projetos no Excel, ele vai achar que você não está sabendo o que você quer da sua profissão, que você quer cientista, mas não consegue as ferramentas do cientista. Além disso, você vai usar a estatística, porque é a caixa de ferramentas que vai ajudar você a fazer tanto a estatística descritiva quanto a diagnóstica. E na hora de você montar os insights, na hora de você montar realmente as conclusões que você chegou a partir da validação ou desvalidação das hipóteses, é legal seguir um processo de storytelling para você organizar o seu pensamento, não ficar bagunçado, para ter uma apresentação mais limpa e direta. O resultado final desse tipo de projeto, ele geralmente é um painel ali com gráficos, e indicadores. E muitas vezes são alguns insights gerados por essa análise. Eu vou mostrar um exemplo aqui, de um aluno meu que fez esse projeto do tipo Insights aqui. Olha só que legal. Esse projeto aqui, ele é um projeto de dados públicos, onde esse meu aluno ele fez uma análise respondendo algumas perguntas de negócio. Então, ele recebeu algumas perguntas de negócio
E a resposta para essas perguntas de negócio geralmente estão nesses painéis aqui. Então, quando você clica aqui, por exemplo, né, em países, você tem uma visão dos países. Então, a quantidade de restaurantes registrados por país foi uma pergunta de negócio. E ele respondeu essa pergunta de negócio aqui, né, com esse gráfico. A quantidade de cidades registradas por país provavelmente também era uma pergunta de negócio. Então, ele respondeu usando esse gráfico aqui. Né, média de quantidade de avaliações feitas por país, média do preço de um prato para 2 pessoas no país. Depois você pode vir aqui para cidades. E aqui nas cidades você tem outro conjunto de perguntas de negócio, onde foram levantadas algumas hipóteses. E aí o aluno acabou respondendo através desses gráficos aqui. Então, por exemplo, top 10 cidades com mais restaurantes na base de dados. Top 7 cidades com restaurantes com média de avaliação acima de 4. Né? Top 10 cidades com restaurantes com mais tipos culinários distintos. Depois você tem aqui, né, as cozinhas, que provavelmente são os tipos de refeições que são feitas. Então, você tem aqui, por exemplo, tabela, né, que mostra as avaliações, mostra os top 10 restaurantes, mostra também o tipo de culinária e avaliação média. E aqui do lado você tem alguns filtros, né? Você pode adicionar ou remover, por exemplo, quantidade de restaurantes que você deseja visualizar. Também os países onde esses restaurantes eles estão e o tipo culinário que você gostaria de ver. Então, esse aqui é um projeto de tipo Insight. O resultado desse projeto é a solução ou a resposta de várias perguntas de negócio que foram feitas para você. Então, você como cientista de dados, você precisa demonstrar essa habilidade. E você faz essa demonstração através da criação de projetos do tipo Insights, como esse aqui. O segundo tipo de projeto que você precisa ter no seu portfólio de ciência de dados são os projetos do tipo de Machine Learning. O objetivo desse projeto é você treinar um algoritmo que seja capaz de fazer a previsão de algum indicador. Para isso, as tarefas elas vão se alongar um pouco, porque a adição desse algoritmo requer algumas tarefas a mais. Então, você vai continuar inspecionando os dados para entender qual é a dimensão e qual é o tamanho da sujeira desses dados. Você vai fazer essa limpeza, essa filtragem e a seleção. Você vai continuar levantando as hipóteses para poder fazer a análise dos dados. Você ainda assim vai fazer a análise diagnóstica e descritiva. Quando você faz uma análise para responder as perguntas de negócio, teu objetivo é construir gráficos, né, construir tabelas que respondam às perguntas e que gerem um insight. Quando você analisa os dados com o objetivo de treinar um algoritmo, você está estudando os dados para saber como esse espaço de dados ele é formado. E isso vai te ajudar a decidir qual o tipo de algoritmo de machine learning você vai escolher para fazer. Então, é uma análise onde você investiga a composição, né, desses dados para ajudar você na sua escolha de algoritmo. Depois você vai fazer a modelagem de dados, que é a tarefa adicional aqui. Modelar os dados é preparar os dados para que um algoritmo de machine learning consiga treinar sobre eles. Você vai treinar efetivamente esses algoritmos de machine learning e, o mais importante, vai avaliar o desempenho desse algoritmo. Foi bom? Foi ruim? Né? O quanto foi bom, o quanto foi ruim. Então, essas são as tarefas de um projeto do tipo machine learning. Você adiciona agora tarefas que são referentes ao treinamento do algoritmo. Por isso que é um pouco mais extenso essas tarefas aqui. E as ferramentas são as seguintes. É o Python, né, o ambiente virtual, que é uma ferramenta de desenvolvimento de software que vai ensinar você a criar um isolamento dos seus projetos. Né? A gente trabalha profissionalmente na ciência de dados fazendo esses ambientes virtuais. Então, aqui já é o momento de você começar a aprender a criar esses ambientes virtuais para os seus projetos do seu portfólio. O Machine Learning, que é a ferramenta principal, né? Estatística, que vai ajudar você a fazer as análises, e o Storytelling, para ajudar você a extrair os insights. Como entrega desse tipo de projeto, você vai entregar um algoritmo treinado com bom desempenho, vai mostrar como foi o desempenho dele e vai também mostrar os insights que foram gerados pelo algoritmo. Porque o algoritmo agora vai fazer algumas previsões e você precisa mostrar para o recrutador o que fazer com essas previsões. Então, esse projeto do tipo de Machine Learning, ele é um projeto que já envolve essa ferramenta que é a ferramenta fundamental do cientista de dados. Os meus alunos também fazem vários projetos desse aqui ao longo da formação de ciência de dados. Eu vou mostrar para você um dos resultados aqui. Esse projeto aqui, é um projeto do tipo Machine Learning. Olha só, é um projeto que mostra, que faz o algoritmo aprender a entender qual é a propensão de compra de um cliente. Então, o cenário é o seguinte, você tem uma empresa que vende plano de saúde. E agora estão fazendo, por exemplo, um plano de seguro para casa. E alguns desses clientes que têm um plano de saúde vão se interessar pelo plano de seguro de casa, por exemplo, outros não. Só que o time, para entrar em contato com toda essa base de clientes,
é muito pequeno. Então, a gente tem que selecionar dessa base enorme quais são as pessoas que estão realmente interessadas ou que podem se interessar em comprar esse novo seguro, que é o seguro de casa. E para isso a gente treina um algoritmo com dados históricos que ele calcula para a gente qual é a propensão de compra, que é um valor que vai de 0 a 100, mostrando qual o percentual que essa pessoa está interessada. E aí a gente usa esse percentual para fazer um filtro de clientes. A gente só vai passar os clientes que têm uma propensão acima de 90% lá para o time comercial, para o time entrar em contato. Então aqui você pode ver todos os passos aqui. Você tem as tabelas, você tem a carga dos dados, né? Você tem aqui as inspeções, então a descrição dos dados é aquela inspeção que eu falei para você, tem as dimensões, os tipos, os NAs. Aqui a gente faz uma estatística descritiva para entender melhor como que estão esses dados. A gente faz uma engenharia de atributos para poder preparar já o algoritmo para ser treinado e também para poder validar as hipóteses. A gente faz aqui as análises, né, univariada lá da estatística, para conseguir avaliar realmente, né, o conjunto de dados e ter uma ideia mais ou menos de como esses dados eles estão dispostos e quais seriam os algoritmos melhores para treinar em cima dessa base de dados. Né, você tem aqui várias análises, várias formas diferentes de ver o mesmo gráfico, algumas avaliações, por exemplo, entre variáveis, você tem comparações, você tem aqui os histogramas, você tem as hipóteses que eu falei para vocês. Né? Então, a hipótese ela é levantada e aí as hipóteses, a partir que elas são levantadas, elas são avaliadas através de uma análise descritiva. Então, por exemplo, você tem aqui, mulheres têm maior propensão a ter seguro de carro. Então, isso aqui é uma hipótese. Como é que a gente valida isso? A gente vai lá e faz uma análise. Né? E mostra que as mulheres, por exemplo, você tem muito mais homens que têm um seguro de carro do que mulher. Então, essa afirmação aqui ela é falsa. Então, essa hipótese, ela se mostrou falsa. Então, a gente vai lá e isso vira um insight para as pessoas tomarem decisões. Né? Pessoas com habilitação têm maior propensão de ter seguro de carro. E, com certeza, sim. Né? Olha o tamanho do gráfico laranja aqui em relação ao zero. Então, obviamente, todo mundo que tem seguro de carro, todo mundo que tem carro, tende a ter seguro de carro, certo? Por que eu vou comprar um seguro de carro se eu não tenho carro? Então, é uma hipótese verdadeira. Então, isso gera um insight e assim por diante. Então, ele vai validando aqui os insights, vai gerando os insights, vai fazendo a preparação desses dados, a padronização, reescala, encoder, validação. Depois, ele cria aqui a seleção de atributos que vão ser usados pelos algoritmos. Aí, ele começa a treinar os algoritmos, ele calcula o desempenho desses algoritmos através de curvas de ganho. Ele faz isso para vários tipos de algoritmos diferentes, para entender realmente qual performa melhor. E aí, ele faz realmente uma avaliação final do algoritmo, mostrando alguns gráficos ou até mesmo alguns valores aqui, certo? Então, aqui a gente está usando a precisão e a recall, que são métricas de desempenho desse algoritmo. Então, esse aqui é um projeto do tipo Machine Learning. Você entrega um algoritmo treinado e entrega também como tomar a decisão baseado no desempenho desse algoritmo. E o último tipo de projeto que você precisa ter no seu portfólio como cientista de dados para mostrar para os executadores que você está pronto, realmente pronto para ter a primeira oportunidade como cientista de dados é o projeto do tipo ciência de dados completo. O que é esse projeto aqui? O objetivo desse projeto é você treinar um algoritmo capaz de fazer previsão de um indicador, como o tipo de Machine Learning, mas agora você vai além. Você vai publicar isso no ambiente de produção. Esse objetivo aqui, DS, é basicamente o trabalho de um cientista de dados diariamente. Se você fazer pelo menos 3 ou 4 projetos desse tipo aqui e colocar no seu portfólio de ciência de dados, as suas chances de conseguir um trabalho são enormes. Porque você está mostrando para o recrutador que você também sabe fazer a mesma coisa que os cientistas de dados da empresa que eles já contrataram também fazem. Então, se você é capaz de fazer a mesma coisa que eles fazem, por que você não pode ser contratado? Então, isso aqui é uma simulação real. Ele é todos os passos que um cientista de dados profissional executa para fazer os projetos. Se você conseguir replicar isso em alguns projetos, colocar isso num portfólio e apresentar, as suas chances elas são enormes de você conseguir a oportunidade. E as tarefas para fazer esse projeto são as mesmas, né, do projeto anterior, só que você aumenta aqui algumas tarefas para treinar outras habilidades, como, por exemplo, coleta de dados de banco de dados. Então, é legal você começar o projeto fazendo uma coleta usando, por exemplo, SQL.
Depois você vai lá, inspeciona os dados, faz a limpeza, levanta a hipótese, analisa os dados, faz a modelagem, treina os algoritmos, avalia o desempenho. E a última parte é você publicar isso em produção, ou seja, você vai publicar isso no ambiente que está sempre disponível para que uma pessoa acesse. E as ferramentas para isso acontecer também são maiores. Então você vai usar agora a linguagem de programação SQL, vai ter uma noção mínima de banco de dados, depois o ambiente virtual, você tem que aprender o Git para poder fazer o versionamento do seu código, né? Python, estatística, machine learning, storytelling, que usa também nesse tipo de projeto, assim como usou nos outros tipos. E por fim, você tem que ter um domínio mínimo sobre cloud, ou seja, onde esse ambiente de produção que eu menciono, a gente traduz isso como ambiente em cloud, ou seja, é um computador que fica ligado 24 horas por 7 em algum lugar, você vai hospedar o seu algoritmo ali e as pessoas vão acessar ele sempre que elas precisarem. Então, a entrega desse projeto em específico é um link de acesso a esse algoritmo treinado. E, além disso, também alguns insights gerados por esse algoritmo. Em outras palavras, você tem que explicar como que as pessoas vão usar o resultado desse algoritmo, como que isso vai ser benéfico no dia a dia deles. Eu vou apresentar para você aqui um exemplo de um projeto que os alunos fazem dentro da formação de ciência de dados da Comunidade DS, que é a escola EAD onde eu sou professor. Então, olha só, esse projeto aqui, ele é um projeto de elasticidade de preço. Ele é um projeto completo de ciência de dados, porque ele envolve todas aquelas etapas que a gente acabou de mencionar aqui, só que agora esse projeto está no ambiente de produção, ou seja, eu tenho esse link e através desse link eu consigo fazer uma simulação de preços, por exemplo. Então, eu tenho aqui alguns produtos, tá? Eu tenho um MacBook, eu tenho um Asus VivoBook, eu tenho um Acer, um Apple, são notebooks. E aqui eu tenho alguns preços desses valores. Vamos imaginar que o time de marketing, o time de produto, ou a gerência, eles queiram, por exemplo, dar um desconto. E aí, qual é o valor de desconto ideal para que eu consiga o máximo retorno? Será que é 5%, 10%, 15%? Bom, você pode simular os cenários aqui, ó. Tem um botão simular cenários. E você coloca aqui, ó, você gostaria de aplicar um desconto ou aumentar o preço do produto? Eu quero apresentar um desconto. De quanto vai ser esse desconto? Eu vou dar um desconto, por exemplo, de 2%. Então, eu coloco 2 aqui. Essa informação ela é enviada para o algoritmo que está lá em produção, né, funcionando, em tempo real mesmo. E depois ele faz todos os cálculos e devolve para você essa tabela aqui, ó. Você tem todos os produtos, né? Essa aqui é uma tabela igual à tabela da página anterior. E aqui ele fala, ó. Nosso modelo de inteligência artificial gerou um relatório personalizado simulando os efeitos que essa alteração de preço pode causar na demanda e faturamento. Então, olha só. Diminuindo 2% do produto do MacBook, o aumento de faturamento é de 16.741. Se você diminuir 2%, né, no produto do Asus VivoBook, você diminui o faturamento em 1.315. Então, olha só. Nem sempre dar desconto significa aumentar o faturamento, ou seja, a empresa faturar mais. Muitas vezes você diminui o preço, a percepção de valor ela cai e as pessoas acabam não comprando. Então, não é sempre que você diminui o preço dando desconto que você aumenta o número de vendas e aumenta o faturamento, tá? Então, ele mostra que os produtos analisados foram 7 produtos, né, com desconto de 2%. Então, o faturamento do negócio ele diminui como um todo, porque você tem mais produtos que vão sofrer diminuição do faturamento do que o aumento. Agora, por exemplo, vamos colocar aqui, vou dar um desconto de agora 20%, por exemplo. Se eu der um desconto de 20%, ele vai fazer, o algoritmo vai recalcular, e aí agora a gente tem praticamente um aumento de faturamento, né, em quase todos os produtos, exceto esses dois aqui. Você tem o MacBook Pro e você tem também o Lenovo. Só que olha só, se você der um desconto de 20%, o faturamento do negócio ele aumenta. Então esse algoritmo ajuda a empresa a decidir qual é o valor exato que ela tem que dar de desconto para poder aumentar o faturamento dos seus produtos. Então, esse é um projeto real, é um projeto completo de ciência de dados. Agora, imagina você mostrar um projeto desse aqui para um recrutador num processo seletivo. Qual a chance dele contratar você? Você está mostrando para ele que você sabe fazer um produto de dados, um projeto, onde você vai entregar um link para a pessoa e essa pessoa ela vai colocar os valores de desconto que ela quer aqui e esse algoritmo vai fazer uma simulação do quanto a empresa vai ganhar, vai aumentar o faturamento dela se ela seguir as recomendações do algoritmo. Olha o poder que tem esse tipo de projeto. Então, você mostrar mais tipos de projetos como esse
com certeza vai fazer com que os recrutadores eles olhem diferente para você como candidato. Olhem para você e olha, essa pessoa aqui não está mais estudando. Essa pessoa aqui ela está completamente pronta, preparada para gerar valor na empresa e, portanto, a vaga é dela. Se você quer acompanhar o desenvolvimento de um projeto desse tipo aqui, eu vou deixar na descrição um link onde você pode acompanhar eu fazendo o desenvolvimento desse projeto aqui, passo a passo, explicando para você exatamente como você pode fazer também, além de explicar as ferramentas, explicar os métodos, passo a passo, para você já ter o seu primeiro projeto no seu portfólio. Então é só clicar no link que está na descrição desse vídeo e acompanhar o desenvolvimento passo a passo de um projeto de ciência de dados completo.